Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente deve retocar fotos de gravidez. Essa é a foto original e essa é a foto final. Então eu tinha tudo para descartar essa foto original, primeiro porque ela está muito clara, né? Foi muita exposição de luz, e depois porque tem um erro aí paradoxal, né? Se a mamãe está grávida, para quem o papai está olhando dentro do berço, né? Inclusive eles nem notaram, adoraram a foto e quase ninguém percebeu, só que minha esposa, com 5 segundos de olhada, ela disse: não, isso aí tem um paradoxo, né? Ele está olhando para quem? Mas então, quando eu fui postar nas redes sociais, eu chamei a foto de sonhando acordado com a filhinha que ainda não veio. Aí todo mundo achou fofo e a foto fez sucesso. Mas vamos lá, parar de falar besteira e vamos tratar essa foto aqui. Foi só um toque para quando você está coordenando os noivos, né, e mamães, você não pensar em cenas impossíveis como essa daí. Foi realmente um erro meu, mas que enfim, com um nome, um título certo, a gente conseguiu salvar essa foto. Vamos lá, estou aqui no Lightroom, estou acessando a foto original e vou para o módulo de revelação apertando a tecla de atalho D. Eu geralmente começo pelo painel básico, então se a gente vem aqui em cima, básico, eu acesso o painel básico através também de Ctrl 1, é uma tecla de atalho do painel básico. Eu quero deixar a temperatura como está e o colorir também. Nessa foto não me incomodou nem a temperatura nem o colorir, o que me incomodou muito foi a exposição. Então a primeira coisa que eu fiz foi reduzir consideravelmente essa exposição, algo como mais ou menos isso aqui, 1,29 e 1,30, porque aí sim a gente tem uma situação onde a gente consegue olhar para a foto e entender o que é que está acontecendo, tá bom? A segunda coisa que eu fiz foi aumentar contraste. Nesse tipo de foto eu gosto de colocar contraste, então destacar bem o que a gente quer destacar, mais ou menos isso aí. 55 de contraste. Depois, eu geralmente, antes de ir para os realces, sombras, brancos e pretos, eu vou na saturação, porque eu já tenho uma ideia fixa do que eu quero. Essa foto não tem cores tão incríveis, com a exceção do sapatinho que é vermelho, né? Então eu gosto de remover um pouco de saturação, não completamente para deixar a foto preta e branca, mas eu gosto de remover um pouco para contar uma história um pouco diferente. Então, vou remover mais ou menos em 60, é o que eu quero para essa foto aqui. Ok, depois que eu trato essas ferramentas, eu vou atrás dos realces, sombras, brancos e pretos para corrigir a exposição e as sobras dessa foto. O nosso histograma está mostrando que tem tá estourado. Se eu passo o mouse aqui, a gente vê quanta região da foto está sem informação, ok? Então eu vou aqui nos meus realces e eu vou reduzir até que o gráfico mostre que não tem mais nada clipando. Então nesse caso aqui a gente chegou a menos 40, só que eu vou tirar um pouco mais, que ainda está branco pra caramba. Pronto, menos 65 tá ok. As sombras não me incomodam, eu consigo ver os detalhes das coisas mais escuras. Os brancos também não vou mexer, e os pretos eu acho que a gente pode escurecer só mais um pouquinho, para ficar mais legal o contraste. Um macete: se você apertar Shift e clicar 2 vezes na palavra pretos, o Lightroom vai buscar automaticamente para você o valor desse parâmetro que ele considera ideal sem ter perda de informação na foto. Apesar de daqui indicar que tem pretos absolutos, que tem pouca informação, nesse caso a gente pode ver que é só a parte de baixo da foto e o Lightroom não considera agressivo. E eu também, só de olhar, eu olhando, né, porque o parâmetro final tem que ser visual, eu não me incomodo. Então eu gostei desse menos 23 aí. Uma outra coisa que a gente pode mexer no painel básico é a claridade. A claridade, quando positiva, ela deixa a foto com mais profundidade, mais dramática. Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Não é o caso, essa foto passa paz, passa tranquilidade. Então é o caso de uma claridade negativa. Eu vou colocar no 0 aqui, tá? E vou diminuir a claridade até que tenha uma áurea de fofura neles, né, nos pais. E fique uma coisa mais doce, uma foto mais doce, mais suave. Eu gosto assim, menos 35. Então, no painel básico, é basicamente isso que eu queria mexer. Agora, vamos avançar aqui para
um outro painel, porque vou confessar que a única coisa que eu quero que tenha cores vibrantes nessa foto seja os sapatinhos da filhinha deles. Então a camisa do pai me incomoda um pouco. Então vou aqui no menu HSL, que se não tem vídeo ainda vai ter. O vídeo já está pronto, então se você está vendo esse vídeo assim que eu lancei, logo logo estará no ar. Então eu vou fazer dois ajustes aqui no HSL. Eu vou pegar a saturação da cor púrpura e vou remover um pouco a saturação da cor púrpura. Nota o que acontece quando eu removo a camisa dele, que é púrpura, né? Fica menos saturada, ou quando aumento fica bastante saturada. Então eu vou remover aqui, mais ou menos nesse valor aqui. E eu vou fazer também o seguinte, eu vou clarear um pouco o tom de pele deles dois, principalmente dela. Então a gente aqui no menu HSL mexe aqui na luminância, e geralmente o laranja representa a cor de pele. Então se eu mexer aqui no laranja um pouquinho, pode notar que a cor de pele fica um pouco mais clara. Então isso é um macete. Se você quer clarear pele, vá na luminância do laranja e aumente, que aí você consegue isso. Seguindo, as cores como estão, eu ainda não gosto, né? Eu não acho que as cores estão expressivas, e se for para ficar com cor que não comunique alguma coisa, eu prefiro deixar a foto preto e branco. Mas nesse caso eu não desisti. Então eu fui num recurso chamado tonalização dividida, que é um recurso muito legal do Lightroom, onde basicamente você escolhe um filtrozinho para ele agregar aos tons claros da foto, e um outro filtro de uma outra cor, ou não, você pode manter a mesma cor, para ele agregar os escuros da foto. Então, clicando aqui, eu vou querer um rosinha, que o tema do quarto é todo rosa, então mais ou menos por aqui. E aqui na saturação eu controlo a quantidade desse filtro que eu escolhi. Vou no 0 e vou lentamente colocando até ficar do jeito que eu quero. Eu gosto de pouquíssima quantidade, eu gosto só de um cheirinho, como a gente fala por aqui. Pronto, eu acho que 10 está bom. E eu vou nesse caso manter o mesmo valor para as partes escuras. Eu geralmente vario de cores, mas nesse caso colocar um pouquinho também nos escuros. 10 para mim já passou, 5 é demais, eu vou colocar 8. Perfeito. Agora sim, as cores dessa foto estão me fazendo gostar de olhar para ela. Antes, depois. Então já temos uma coisa bem interessante aí. Seguindo, vamos para a aba detalhe. O detalhe a gente deve mexer quando a foto tem pouca nitidez e tem ruído. Nesse caso, eu bati com ISO 800, o que já gera um pouquinho de ruído. Eu vou dar um zoom aqui. E posso adicionar um pouquinho mais de nitidez. A foto não está tão nítida assim. Acho que eu vou chegar em 40. Não sei se dá para notar aí no YouTube, mas aqui a gente deixa a foto com muito mais nitidez. E vou reduzir o ruído que esse ISO 800 me deu. Acho que 30 já está de bom tamanho. Deixar a foto sem ruído. Lembrando que eu tenho um vídeo só sobre como deixar as fotos com menos ruído e com mais nitidez. É isso, no Lightroom é isso. Agora vamos para o Photoshop, que algumas coisas me incomodam nessa foto e eu quero tentar dar um retoque final nela. Vamos lá. Clicar com direito, editar em Adobe Photoshop C6, que é a versão que eu uso. Uma vez no Photoshop, eu primeiro vou querer reduzir um pouco o brilho dessa região aqui, que ainda está um pouquinho claro, apesar do histograma lá no Lightroom dizer que não está estourado, me incomoda. Tem várias formas de fazer isso no Photoshop. Eu vou fazer através de clicar em selecionar, intervalo de cores, ou Color Range. E aqui no intervalo de cores, basta eu ir com esse conta-gotas aqui e tocar na parte que eu quero que ele mexa. Ele já selecionou exatamente o que eu queria, as partes mais claras, mais estouradas dessa foto. E aí, vou apertar OK e ele vai selecionar essas partes aí. Então simplesmente eu vou abrir aqui uma camada de ajuste de brilho e contraste e vou diminuir o brilho um pouquinho. Ok. Vamos ver o antes e o depois. Sutil, mas me ajudou a gostar um pouco mais dessa parte clara aí da foto. Ok, minha próxima preocupação é esse sapatinho. Eu quero que ele
se destaque na foto. Então, eu vou selecionar esse sapato. Mais uma vez, tem várias formas de fazer ele ser selecionável. Eu vou começar tentando pela forma mais rápida, que é a ferramenta de seleção rápida, ou tecla de atalho W. Então eu vou tentar selecionar aqui. Eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Afinal, não tem cabelos e coisas difíceis de serem selecionados. Ok, é isso. E eu vou criar uma camada de contraste. Eu estou achando esse sapato sem muito contraste, meio até acinzentado. Quando a gente cria uma camada de contraste com uma seleção, a camada já vem com uma máscarazinha e vai afetar apenas o que é branquinho na máscara, ou seja, apenas esse sapato. Então eu vou adicionar um pouquinho de contraste para ver se eu resolvo isso. Agora o sapato está aparecendo. Ok, o sapato agora já está se destacando aí na foto. E para a gente deixar o sapato ainda mais em evidência, eu vou tentar adicionar mais saturação nele. Para isso eu vou criar mais uma camada aqui de saturação. Agora essa camada de saturação tem uma máscara em branco, ou seja, o que eu mexer ele vai afetar toda a foto. Só que eu quero que ele afete apenas o sapato e já existe uma máscara aqui com o sapato. Então é muito fácil. Eu aperto Alt, clico nessa máscara e arrasto até aqui em cima. Vai perguntar, substituir máscara de camada? Sim. Inclusive vou marcar e não mostrar novamente que agora sim, tudo que eu mexer aqui na matiz saturação, ele vai afetar apenas o sapatinho. E aí eu vou aumentar a saturação do sapato aqui. Legal. Vou até colocar um pouquinho mais. Agora eu vou remover da foto coisas que eu não quero que esteja na foto. Afinal, a intenção é entregar essa foto para o casal e ela tem que estar simplesmente linda. Então tem coisas aqui que não agregam a foto e, na minha opinião, a gente deve remover. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero remover é esse parafusinho aqui que não ajuda a contar essa história um pouco mentirosa, né? Que é um pai olhando para um berço vazio uma vez que o bebê ainda está na barriga da mãe. Então, como é que a gente faz? Eu vou adicionar uma camada nova, transparente. Para isso, eu posso clicar aqui. Ou pelo teclado de atalho Ctrl Alt Shift N. E vou com a ferramenta Carimbo, que se encontra aqui, o Stamp Tool, vou remover esse elemento. Então vou dar um zoom aqui, vou diminuir um pouco o tamanho do pincel, vou apertar Alt para marcar essa região aqui e vou pintar massa antes, depois. Sumiu sem deixar vestígios. Eu quero eliminar mais uma pequena coisa dessa foto que realmente me incomoda. Aqui nesse lado esquerdo tem esses produtos aqui para o bebê que eu não quis cortar porque já ia ficar muito perto do braço do pai. Então eu optei por removê-los. Então para isso eu vou usar a ferramenta caneta que se encontra aqui, certo? Opções da ferramenta caneta. Porque eu quero fazer uma seleção em que ela proteja as partes da foto que eu não quero que participem da brincadeira da remoção de coisas. Então essa ferramenta caneta, quando você faz uma curva, você pode apertar Alt em cima do ponto central para remover a função de fazer curvas. Lembrando que se ainda não saiu o vídeo sobre ferramentas de seleção no Photoshop, eu já estarei fazendo. Pronto, já é suficiente. Daí eu clico em seleção e vou dar um raiozinho de difusão. Acho que 0,5 pixels está bom. Isso vai fazer com que a seleção não seja tão brusca, que ele tenha um pouco de esmaecimento ou acabamento. Pronto, está feita a minha seleção. Agora, tudo que eu fizer em relação a remover objetos ou coisas da foto só vai ser afetado o que estiver aqui dentro. Então, se eu, por exemplo, selecionar o Brush Tool e desenhar alguma coisa aqui, nada vai sair. Já se eu desenhar aqui, vai sair. Então, isso garante segurança às minhas edições. Então, para remover essas coisas aqui, eu vou usar a ferramenta Carimbo, tecla de atalho S ou ferramenta Carimbo aqui.
E eu vou tentar aplicar esse padrão aqui ao restante da foto. Pois bem, a gente terminou de aplicar a função carimbo, só que a gente pode notar que não ficou ainda um trabalho bem feito. Então, para isso, o que é que a gente vai precisar adicionar para deixar o acabamento perfeito? Vamos lá. Primeiro eu vou voltar para a seleção que eu fiz, clicando em selecionar, selecionar novamente, o Shift Ctrl D, então ele faz essa seleção, voltar para o meu zoom lá perto da região em que eu estava brincando. Legal. E eu vou trabalhar com o pincel Brush ou teclado B. Eu vou selecionar uma cor para esse pincel e vai ser uma cor mais escura, tá? Onde eu vou pintar realmente essa parte aqui com a cor mais escura daqui. Mas para isso eu vou usar alguns artifícios. Eu vou usar a opacidade menos de 100%, porque eu não quero uma cor chapada, sólida, eu quero que ele brinque um pouco com as cores que tem aqui. Então a opacidade já está aqui em torno de 40, então eu posso até baixar para 30, apertando o teclado numérico 3. E aí eu vou pintar fazendo pontos aqui. Isso vai garantir que eu tenha uma uniformidade aqui nos limites. Pronto. Agora sim, se eu apertar Ctrl 0, você não nota mais nada que tem por lá. E assim a gente termina de limpar essa partezinha chata da foto. O que mais que a gente pode fazer para deixar essa foto melhor ainda? Pode notar que o braço dela aqui tem ainda algumas veias, né? Aqui na barriga também. Isso a gente pode retirar de forma relativamente simples aqui no Photoshop. Então vamos lá. Eu vou criar mais uma camada em branco, transparente. Para quê? Para essa camada daqui ser a camada das coisas removidas, né? Dos objetos e do parafuso. E essa aqui seria a camada de ajuste da pele da mamãe. Então eu vou começar com esse braço aqui. E a gente vai fazer duas coisas. A primeira é com a ferramenta pincel de recuperação de manchas, que é aquela que você usa para remover espinhas, né, conforme eu já disse em vídeos, para tentar dar uma limpada nessas coisinhas aqui do braço dela. Legal, fez um ótimo trabalho. A gente vai selecionando e ele vai limpando. Legal. Antes, depois. Mesma coisa eu vou fazer aqui na barriga dela. E depois eu posso usar a ferramenta carimbo, né, que eu gosto bastante, que é que eu acabei de usar para remover os cacarecos, para tentar deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara, usando essa parte aqui que é um pouco mais clara. Mas para isso eu vou diminuir um pouco a opacidade, senão vai ter uma transição muito bruta, né? Então eu vou colocar a opacidade em 30%, ou apertando o teclado 3, vou marcar aqui uma região mais clara, ok? E vou tentar fazer leves toques aqui para dar uma clareada. Legal. Vamos ver o antes e depois. Antes, depois. Deixa eu ver se no braço a gente vai precisar fazer. Eu vou tentar fazer um pouquinho aqui nessa região aqui, com a cor dessa região aqui. Então vou dar leves toques. Massa. Antes, depois. A foto original até agora, quando foi para o Photoshop, era assim. E agora ela está assim. Para terminar, eu vou fazer um recurso chamado Dodge and Burn.
e que consiste em a gente deixar mais claras as partes claras e um pouco mais escuras as partes escuras, que a gente acha que cabe, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Tem várias formas, só que eu vou fazer de uma forma mais simples para fins desse tutorial. Eu vou criar uma nova camada com tudo que tem nas camadas inferiores, um resumo, uma renderização de tudo isso aqui. Para isso a gente tem que apertar Ctrl Alt Shift E e ele faz essa camada aqui em cima, renderizando tudo. Então, a partir de agora, enquanto essa camada estiver ativa, qualquer modificação que eu faça nas camadas inferiores não tem nenhum efeito. E aí, eu vou utilizar esse recurso aqui, que é a subexposição e superexposição. Quando está em subexposição, esse cursor, e eu desenho alguma coisa, ele fica mais claro, ele clareia a coisa. Dá um Ctrl Z. E quando está em superexposição, e eu clico, ele escurece a região, tá? Macete, se está em subexposição, onde eu aperto ele fica mais claro. E eu estou apertado Alt, ele escurece. Ele alterna entre subexposição e superexposição. Então, para que eu fiz isso? Para deixar... Primeiro eu quero deixar a barriga dela um pouquinho mais clara. Então, um leve toque aqui. Só para ficar quase imperceptível isso que eu fiz. É muito sutil. Um pouquinho esse braço aqui também. Essa região aqui. Massa. E principalmente essa parte aqui dos cabelos dela. Se eu deixar um pouquinho mais claro, vira como se fosse um realce, que deixa a coisa mais bonita ainda. Então, olha para o cabelo dela antes e depois. E com isso, a gente termina de tratar essa foto. Show, galera. Então aqui eu tenho o antes e o depois. O que era uma foto com muita exposição e praticamente descartável, a gente conseguiu transformar numa imagem bem legal. Com isso a gente vai encerrando esse tutorial. Lembrando que eu posso tratar uma foto sua, é só você enviar uma imagem JPG no maior tamanho possível com seu nome completo para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Você também pode enviar sugestões de vídeos que você queira que eu faça sobre o tratamento de imagens, que vai ser um prazer para mim atender o seu pedido. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no meu canal, porque toda semana eu coloco vídeos novos no meu canal. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!